A notícia da morte de Diego Maradona surpreendeu e entristeceu o mundo na quarta-feira. No Brasil como no mundo, personalidades políticas, profissionais do futebol e milhares de fãs se manifestaram com pesar pela partida deste ídolo. Na entrevista central de hoje, a pesquisadora de estudos olímpicos da USP, Kátia Rubio, fala sobre uma face que Maradona nunca tentou esconder: seu engajamento político e social. E nossa reportagem é sobre o segundo turno. Quais os principais problemas das capitais que terão eleições no próximo domingo? Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha esses assuntos agora. Central do Brasil. Os casos de síndrome respiratória grave voltaram a subir em vários estados e mostram que o relaxamento total das medidas restritivas e de distanciamento não provocaram bons resultados. Sem qualquer coordenação nacional para conter aglomerações, os casos de coronavírus voltam aos níveis de agosto. O cientista político André Singer avalia os impactos políticos do agravamento da crise sanitária. Embarque imediato. A possível nova onda da Covid-19 no Brasil terá, sim, repercussões políticas. Veja que o governo Bolsonaro não teve o desgaste previsto com a primeira onda de coronavírus. No entanto, houve um desgaste. No final das contas, como nós vimos semana passada, as eleições municipais em grandes centros marcaram um enfraquecimento do governo Bolsonaro. Eu creio que esse enfraquecimento deve ter relação com a condução que vem sendo dada ao combate ao coronavírus pelo governo federal. É bom lembrar também que a derrota do presidente Donald Trump nos Estados Unidos esteve diretamente vinculada à onda de coronavírus. Se não fosse a onda de coronavírus, pelos indicadores de pesquisa, é possível que o atual presidente da República dos Estados Unidos tivesse vencido as eleições. Atingidos pelos crimes da mineradora Vale ficaram de fora do acordo entre a empresa e o governo de Minas Gerais. O que vem sendo negociado é uma redução drástica no valor da indenização a ser paga pela Vale como reparação às vítimas e ao meio ambiente pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Afonso Bezerra traz mais informações. Nacional. Em sigilo, o governo do estado de Minas Gerais iniciou uma negociação com a Vale para reduzir em aproximadamente 30 bilhões de reais o valor da indenização que a mineradora deve pagar por causa do rompimento da barragem de Brumadinho. Uma ação na justiça determina que a empresa pague 54 bilhões pelo crime. No momento, o acordo está paralisado. Movimentos populares e parlamentares denunciam uma falta de transparência e diálogo no processo. Para a deputada estadual Beatriz Cerqueira, autora de um pedido de CPI sobre a negociação, este movimento revela o poder que a mineradora exerce sobre o estado de Minas. O fato é que esse acordo ele não tem nenhuma transparência no processo, nenhuma transparência no seu conteúdo. E é impressionante como depois da Vale ser reincidente no crime, porque é a segunda barragem que se rompe da sua propriedade, sempre com assassinatos, com mortes, com a destruição de comunidades, do modo de vida, a Vale continua ditando as regras. O movimento dos atingidos por barragem, o MAB, também denuncia que o governo Zema, além de excluir a população do debate, tem interesse em utilizar o valor da indenização para obras em outras áreas do estado, muitas com finalidade eleitoral, como explica José Geraldo, da coordenação estadual do movimento. Então, dentro, por exemplo, do acordo proposto pelo governo do estado, pretende-se usar essa verba do acordo para realizar obras em todo o estado. Obras que
indubitavelmente são necessárias, mas não tem nada a ver com o rompimento da barragem. Em Brasília, parlamentares também cobram a ação do governo federal sobre o tema e prometem fiscalizar a natureza do acordo conduzido pelo governo de Minas. O deputado Rogério Correia também compreende que os governos precisam cobrar o valor real da dívida da Vale. Então é preciso que o governo, tanto estadual quanto federal, tenha uma ação enérgica em relação à Vale e não fazer uma negociata de valores a menos da metade do que a dívida dela, no caso de Brumadinho. Vamos dar uma paradinha na cultura. Hoje a dica é bem humorada. A sugestão de podcast é do artista Arthur, do Rio de Janeiro. Parada cultural. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Arthur e a minha dica cultural é o podcast Além do Meme do Papel Pop. Ele é incrível, ele tem uma pegada meio detetive e ele desvenda como o estado de saúde, ícones da internet fez a gente rir tanto, como a Garota da Laje, Meu Peito é Duro, a Bambolistar, Bom Dia Brasil, Boa Tarde Itália, a Grávida de Taubaté, que não tava tão grávida assim, né, mas enfim, entre muitos outros. Então assim, tá a fim de se divertir? Quer ouvir um podcast diferente e legal? Além do Meme. O segundo turno será disputado em 18 capitais e mais 39 cidades brasileiras. Nessa reta final, é preciso ficar atento para como candidatos e candidatas dos partidos em disputa pretendem resolver os principais problemas municipais. Vamos saber mais com Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. Mobilidade urbana, moradia, saúde, educação e outros assuntos são pautas que precisam avançar dentro das cidades brasileiras. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, em 2020 o déficit habitacional em São Paulo chegou a 1 milhão. O morador Alan Ferreira explica a desigualdade social provocada por este problema urbano. Acreditamos que um dos principais problemas da cidade de São Paulo é a especulação imobiliária, que centraliza a riqueza em um certo ponto, elitiza um espaço, abandona outros espaços e deixa a cidade apenas para poucos. Já na capital Belém, a falta de saneamento básico é um dos principais problemas enfrentados pelos nortistas. Dados do IBGE colocam a cidade no 4º lugar do ranking das capitais brasileiras, com os piores índices de esgoto e água tratados no Brasil. A estudante de Ciências Sociais, Tarsila Moras, revela a necessidade de políticas públicas que solucionem este problema na sua cidade. Belém tem um problema histórico, que é o problema do saneamento básico. Isso reflete diariamente na nossa vida na cidade. Isso quer dizer que tem muitos alagamentos. Belém agora está num período de chuva, onde principalmente as famílias que não têm acesso ao saneamento básico fazem com que a vivência no meio de uma pandemia fique muito mais complicada. Em Fortaleza, uma das maiores queixas da população é a mobilidade urbana. O cenário impõe impasses para quem utiliza o transporte público na capital. Usuários relatam más condições, demora e até ausência de ônibus, principalmente nas periferias, como expõe o morador do Ceará, Fábio Andrade. A gente encara uma superlotação, né? Então isso favorece apenas aos grandes empresários da cidade, enquanto o povo tem que estar andando em ônibus, né? em um meio de transporte totalmente sufocante. Na quarta-feira, nos deixou Diego Armando Maradona. Seu velório ocorreu na Casa Rosada, sede do governo argentino, onde mais de 1 milhão de pessoas passaram para se despedir. Mesmo no Brasil, onde ele é considerado um rival no campo, Maradona também é reconhecido como um craque. E além do futebol, ele deixa um legado de engajamento político. Sobre este tema, Nayá Tawani conversa com Kátia Rubio, que é pesquisadora de estudos olímpicos da USP. Entrevista Central. Na entrevista central de hoje, conversaremos sobre a representação esportiva e política do jogador argentino Diego Maradona.
Para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos aqui com a jornalista, professora da USP e presidente fundadora da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, Kátia Rubio. O Maradona, ele foi além, né, de apenas ser um jogador, ele se posicionou politicamente. A gente pode falar que isso pode ser um exemplo de como jogadores de futebol, no caso, podem ocupar os espaços, as mídias, de forma política? Os atletas que conseguem, de alguma forma, furar essa bolha que é de dedicação integral a uma carreira que tem um fim muito breve, se sobressaem. O Maradona, sem dúvida alguma, foi uma dessas pessoas, né, que entendeu a sua posição, que soube explorar essa imagem, essa visibilidade que ele tinha por conta da sua habilidade e por também ser uma persona muito múltipla. Então, ele era um jogador habilidoso, mas, ao mesmo tempo, ele sabia explorar como ninguém essa imagem viva, enérgica, juvenil. Ele nunca perdeu esse ar juvenil, né, que encanta a tanta gente. E é isso, onde Maradona estava, havia câmeras e microfones. E ele sabia muito bem aproveitar esses momentos para mandar recados. Não é? Se fosse a situação especificamente da Argentina, mas ele também se posicionou em relação ao Hugo Chávez, ao Fidel Castro, ao Evo Morales, principalmente a América Latina. Ele era um sujeito extremamente consciente das idiosincrasias da América Latina e ele se posicionava como um latino-americano do mundo, né? Ele era um latino-americano global, que podia ser respeitado por aquilo que ele fazia e por aquilo que ele falava. Por isso ele tinha da mesma forma que ele era idolatrado, ele era odiado, né? Depende de que lado se estava, né? E ele, sem dúvida alguma, conseguia representar muito bem esse papel. Que peso tem o desempenho dele, né, na Copa de 1986, principalmente na derrota em cima da Inglaterra contra a Inglaterra, para o contexto político da Argentina? A presença dele na vitória contra a Inglaterra era aquele grito engasgado na garganta de todos os argentinos por conta da Guerra das Malvinas. Não é? Então, lembrando que a Argentina invade as ilhas denominadas pelos argentinos como Malvinas, mas Falklands para os ingleses, que eram os detentores da posse daquele lugar, né? O governo militar argentino invade essas ilhas, e a Inglaterra vai, então, em busca do retorno da posse dessas ilhas, e é um massacre dos argentinos, né? Foi um grande massacre. Massacre esse que ajuda depois, inclusive, a derrubar a ditadura militar na Argentina. Quais são os exemplos que o Maradona deixa aí para as futuras gerações dos apaixonados pelo esporte? Que o esporte é muito mais do que uma competição. Não é? O esporte, ele é um espaço, ele é uma grande produção cultural que dialoga com muitos setores da sociedade e com diferentes culturas. Não é? Então, quando você fala do esporte como uma linguagem universal, ele encanta pela especificidade dessa prática, mas ele também comprova que afirmações como esporte e política não se misturam, que isso é uma mentira, né? Que essa é uma afirmação que só serve para quem detém o poder, principalmente o poder de calar os atletas, né? Maradona mostra para as futuras gerações e deixa um legado para as futuras gerações da potência da voz do atleta, né? E o quanto é importante para o atleta saber desse seu lugar na sociedade, do seu país e do mundo, e das transformações que a sua voz pode provocar. E ele mostra também para o mundo a importância da solidariedade, não é? Porque ele poderia muito bem se encerrado no seu castelo com os muitos dólares que ele ganhou ao longo da sua carreira, mas ele preferiu dividir a sua glória e a sua visibilidade em prol de causas sociais, principalmente combatendo as ditaduras.
A Central do Brasil fica por aqui. E se você quiser rever algum dos nossos conteúdos, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.